Ok, gente, eu sou o soldado Jora da Harpa, candidato a deputado estadual pelo PROS com o número 90300 e estou representando os policiais militares e bombeiros militares de todo o estado de Pernambuco. Eu fui convidado então pelo pessoal aqui do blog O Povo com a Notícia para um grande desafio de estar respondendo as perguntas de alguns internautas. Eu quero agradecer a todos os internautas, a você que tem acessado esse blog renomado no sertão do estado e dizer que sempre estou pronto para responder não apenas a essas perguntas, mas qualquer pergunta que seja a mim feito, porque o meu grande dever é responder ao povo, porque estarei na Assembleia Legislativa para representar o povo, sobretudo os policiais militares e bombeiros militares. Então vamos lá. Primeira pergunta que fizeram é: o que você acha da situação dos policiais militares do sertão? E aí, meu querido, inclusive, eu até gravei um pequeno vídeo alguns dias atrás falando sobre isso. Andando todo o sertão do estado, a gente tem percebido o descaso em relação aos profissionais de segurança pública no sertão do estado. A gente tem encontrado, por exemplo, em cadeia pública que tem 15, 30 presos e tem um homem tomando conta de 30 presos. É inadmissível que isso aconteça. Está faltando HT, está faltando armamento, está faltando para o policial militar e o bombeiro militar, sobretudo do sertão do estado, a atenção devida, né, porque essa região é uma região de polígono, é uma região, né, bastante perigosa, é uma região onde o policial militar ele tem uma característica diferente do policial que está agindo na região metropolitana, mas ele está arriscando sobretudo a sua vida, por que não dizer até mais do que o companheiro que está, né, na região metropolitana. Então o que eu tenho sentido é que o governo do estado precisa urgentemente criar um projeto definido, um projeto que possa, né, valorizar o policial militar e o bombeiro militar do sertão. Falta muito então, né, por parte do poder público em relação ao policial do sertão. A segunda pergunta que me fizeram é: o que você acha que está faltando do governo estadual para a PMPE? Aí é do modo mais que geral. Todos acompanharam aí no nosso movimento. O movimento foi feito no mês de abril e maio. Eu fiz uma colocação, fiz várias colocações, e uma das tais eu falei sobre o Pacto pela Vida. Quando o governo do PSB criou o Pacto pela Vida e não atendeu às expectativas do profissional de segurança pública. A sociedade, sim, a sociedade foi atendida porque o policial militar e o bombeiro militar, acima de tudo, tem um compromisso de fazer o trabalho, de defender a sociedade, mesmo com o risco da sua própria vida. Mas nós temos um dos piores salários do Brasil. Falta equipamento, falta atenção, falta muitas das vezes cursos para preparar o profissional de segurança pública, falta, né, um vale alimentação, onde realmente o policial possa se alimentar na rua, porque R$ 154 não é dinheiro para passar 30 dias para se alimentar. Falta um plano de cargos e carreira para os praças, sobretudo, e também para os oficiais, porque apesar dos oficiais terem um plano de cargos e carreira, mas nós sentimos e nós estamos escutando dos mesmos que esse 3x1, 3, né, por merecimento e 1 por antiguidade, está errado. E os praças? Nada tem. Tem companheiros aí que estão completando mais de 20 anos de serviço e ainda são soldados. Eu sou um exemplo disso, que tenho 16 anos de serviço e ainda sou um soldado. Então, ao longo dos anos, está faltando, de fato, de verdade, que o governo entenda e olhe com bons olhos para os profissionais de segurança pública desse imenso estado que é o nosso estado de Pernambuco. Deixa eu ler então a terceira pergunta, diz assim: na sua opinião, o que os comandantes poderiam fazer para melhorar o serviço dos seus subordinados? E aí, eu sou apenas um soldado, mas como subordinado que sou, eu posso falar com propriedade, porque trabalho, sou do 18º Batalhão, sou um guerreiro que combate nas ruas, né, a bandidagem, o crime, e no dia a dia, né, esses homens, sobretudo os praças, estão ali para defender a sociedade na ponta da lança. E o que nós esperamos dos nossos comandantes é que eles tenham a preocupação de também serem esse intercâmbio entre tropa e governo do estado,
Porque o que a gente ouve no meio da tropa, o que a gente ouve no meio dos batalhões, é que muitos oficiais estão preocupados apenas com as suas promoções ou com uma gratificação e faltam atenção especial e uma representação também junto às autoridades competentes, a Secretaria de Defesa Social, o próprio governo do Estado, e que esses oficiais superiores, eles levem de fato, de verdade, o que está acontecendo com a tropa e assim o poder público possa ouvir e possa atender às necessidades básicas que um policial militar tem no seu dia a dia. Então, até um clamor para os nossos oficiais superiores, que possam de fato, de verdade, também intercederem pela nossa tropa, que é tão sofrida, sobretudo aqui nessa região do sertão do estado. O que você acha do apadrinhamento de oficiais honestos com oficiais corruptos e de oficiais com praças corruptos na PMPE? Eu acho um absurdo, né? Até porque ninguém aceita corrupção. Qualquer cidadão de bem, qualquer cidadão que quer o bem da sociedade e sobretudo o policial militar, ele deve estar preocupado com o bem da sociedade, seja ele oficial ou seja ele praça. Se ele for corrupto, ele não deve jamais, e se ele não for corrupto, ele não deve jamais se alinhar com os corruptos, né, da corporação. E eu acho que a corporação, a instituição, deve ver quem são os corruptos, seja oficiais ou seja praça, e deve sim colocar para fora esses corruptos, porque no nosso meio deve existir sim ética, responsabilidade, compromisso, dever, sentimento de dever cumprido e, acima de tudo, responsabilidade. E essa atitude de corrupção, nós repudiamos qualquer tipo de atitude de corrupção e queremos dizer, seja de oficiais ou seja de praças, porque a sociedade não aceita e não suporta este tipo de atitude. Os policiais militares sofrem com a carga horária de serviço de 12 horas de serviço por 12 ou 24 horas por 24. Qual sua opinião sobre essa carga horária? Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa escalinha dessa aí, que é complicada, de 24 por 24. Às vezes um companheiro até, né, na busca de ter um dinheirinho a mais, uma gratificação, né, uma diária, e às vezes se expõe a essa escala, que é uma escala, sobretudo para quem trabalha com segurança pública, desumana. Discordo desse tipo de escala. Acho que a instituição, né, e o poder público tem que começar a avaliar essa questão dessas escalas, sobretudo aqui no sertão, né, que o policial sertanejo e às vezes até o policial que vem da região metropolitana para trabalhar no polígono, né, passa durante todo o dia numa região muito quente, numa região que acaba sendo muito cansativo, e o homem não pode trabalhar 12 horas, folgar 12 e depois já está de serviço 24 por 24. É preciso ser avaliado essa questão e é preciso que se olhe o homem. Mais uma vez eu digo, o policial não é um robô, o policial é um ser humano, e é preciso que veja o homem como ser humano e possa colocá-lo na rua para defender a sociedade numa escala digna, onde ele possa prestar o serviço, né, descansado, e assim ele vai prestar um serviço com maior qualidade. É por isso que é preciso ser avaliado isso aí, porque é absurdo que um policial, né, trabalhe tanto e não tenha o seu tempo necessário para o descanso. Qual a sua opinião sobre as punições absurdas do Código Disciplinar da PMPE? Eu não posso ter outra opinião. A própria pergunta já está dizendo absurda, não é verdade? Punições que são absurdas, que são atrasadas. O Código Disciplinar da Polícia Militar, ele está completamente arcaico, atrasado, né? Já se entende que é preciso haver mudanças, e é preciso haver mudanças sim. É por isso que eu, como deputado estadual, estarei comprometido com essa causa, com a mudança desse Código Disciplinar. Afinal de contas, antes de ser militar, nós somos seres humanos, nós somos homens e mulheres que temos famílias. Podemos sim cometer erros, porque quem não comete erro na vida? Todo mundo comete erro. E o militar, às vezes, por cometer um erro, e talvez até um erro pequeno,
um erro, né, minúsculo, e às vezes uma punição tão severa para um homem e para uma mulher que no seu dia a dia arrisca a sua vida defendendo a sociedade. Então, para mim, o nome que foi feito aqui a pergunta, né, essa palavra, ela já diz tudo. É absurda, né? Ou é absurdo esse código disciplinar que prende o homem que falta um serviço. É um absurdo. Nós temos a outra pergunta que está chegando também. Deixa-me ver. Eu acho que é a penúltima pergunta, que diz assim: o que você acha que está faltando do governo estadual atual para a PMPE? Isso aí eu também já falei alguma coisa em relação a isso aí. Está faltando o reconhecimento devido. O reconhecimento, a palavra é essa. Porque se o Pacto pela Vida funcionou e teve premiações internacionais, e se a Polícia Militar do Estado de Pernambuco e os bombeiros, eles são a grande peça desse Pacto pela Vida, por que nós temos um dos piores salários do Brasil? Falta atenção. E quando eu falo atenção, não falo só no salário. Eu falo no equipamento, eu falo no preparo, eu falo no dia a dia, eu falo nessa questão do Código Disciplinar. Então falta uma análise geral da Assembleia Legislativa, do governo do Estado, da própria Justiça, do próprio Poder Judiciário, até porque houve uma greve aí que aconteceu em maio, o Estado sofreu muito com isso e a gente não quer que se repita isso por outras vezes no nosso Estado. Mas é preciso que o poder público esteja unido e organizado para resolver esses problemas, né? Problemas que às vezes se resolvem facilmente, só é preciso haver uma preocupação, uma atenção do poder público. A última pergunta, então, que está me chegando aqui para responder é: na sua opinião, o que os comandantes poderiam fazer para melhorar o serviço dos seus subordinados? Deveriam, acima de tudo, estar cada vez mais comprometidos com a nossa tropa. Não que não estejam, mas tem muita gente aí, como eu falei, que está preocupado apenas, né, com a sua promoção ou com a sua gratificação. Mas eu acredito e creio que após esses movimentos, após a tropa, né, gritar e levantar a sua voz, eu acredito sim que os nossos comandantes, acredito sim que os nossos oficiais superiores estarão ainda mais preocupados em atender a expectativa da nossa tropa, que, como eu diria, é uma tropa sofrida, é uma tropa que vem sido castigada ao longo dos anos, e é por isso que agora, no mês de maio, a tropa não aguentou mais tanta pressão e fez o que fez. Eu quero então agradecer a você e dizer que o famoso RD Quero, né, aquele RD Quero que só você, policial militar, conhece, talvez você que é civil não conheça esse jargão da Polícia Militar. RD Quero. O RD Quero é quando, né, quem está em cima faz o que quer. Muitas das vezes usando uma patente e desfavorecendo e desmerecendo um companheiro ou uma companheira no seu dia a dia. Isso precisa mudar. Precisamos entender que cada homem, que cada mulher, policial, bombeiro, que veste uma farda, é um pai de família, é um homem de bem, e é um homem ou uma mulher que está preocupado e preocupada em defender a sociedade, mesmo com o risco da sua própria vida. É preciso que a legislação brasileira, a legislação estadual, esteja enquadrada dentro, né, do desejo e dentro da realidade do que acontece hoje dentro das polícias militares, não apenas, né, no nosso estado, mas em todo o Brasil, para que, né, a bomba não estoure de vez, né, para que os fatos não venham se aumentando. Então é preciso que o governo federal, o governo estadual, o próprio governo municipal, através das prefeituras, a sociedade organizada, as ONGs, as instituições, né, as associações possam estar reunidas e unidas. E eu acredito, porque eu levarei para a Assembleia Legislativa todas essas associações, as ONGs, as próprias instituições, para debater segurança pública e a gente chegar a um denominador, sobretudo para a Polícia Militar e os bombeiros militares. Deus abençoe, muito obrigado pela atenção e mais uma vez eu digo, eu sou o soldado Joel da Harpa, 90300, para deputado estadual.